E o São Paulo renovou nessa quinta-feira o contrato de Arboleda. No vídeo de hoje do canal do Nicola, todos os detalhes da epopeia para conseguir fazer com que o zagueiro assinasse seu novo vínculo, contrato assinado lá no Equador, atleta que era pretendido observado pelo Palmeiras. Bora falar também sobre Canu, que pertence ao Botafogo e está muito perto de virar reforço do Corinthians. Nesse vídeo falo também a respeito de Bernard, que teve uma proposta oficial do Atlético Mineiro nessa temporada. Por último, tem informações sobre um lateral direito do Curitiba, que é pretendido pelo São Paulo, pelo Grêmio e pelo Fortaleza. Trago atualizações do Internacional na busca por um treinador. Tem ainda detalhes sobre Flamengo, Santos, o Moisés podendo voltar ao futebol brasileiro, entre outras coisas. Antes, deixa eu só me apresentar. Sou o Jorge Nicola, jornalista esportivo. Eu criei esse canal no YouTube para mais de 1.100.000 inscritos, para deixar todos vocês super bem informados sobre as coisas do futebol. Antes de passar as informações, só pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e prestarem bem atenção nessa dica. A gente já volta já. Bora começar contando que esse vídeo tem o patrocínio de CampoBet, casa de apostas esportivas que é conhecida em todo o mundo. Dá para fazer suas apostas tanto no computador como no celular, com toda a segurança do mundo e com uma gama grande de apostas e esportes para você se divertir. Para completar, a CampoBet ainda oferece suporte técnico a qualquer momento. E ainda tem o bônus de boas-vindas de até R$650. Para completar, todo mundo que usar o meu código promocional, que é Canal do Nicola, recebe 5 euros de apostas grátis após o registro. Então bora lá. Pegue agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo, acesse o site, faça seu cadastro e aproveite. Chega de perder tempo, aposte já na CampoBet. Agora sim, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação diz respeito ao Flamengo. Marcos Braz e Bruno Spindel, que seguem em território português atrás de Jorge Jesus, estiveram no estádio do Porto para assistir ao confronto contra o Benfica. Esse jogo pode ser determinante para o futuro de Jorge Jesus. A estratégia do Flamengo é torcer para que o Porto derrote o Benfica nessa quinta e na próxima quinta, jogo da Taça de Portugal e do Campeonato Português, para que não exista clima pela permanência do Jorge Jesus. Essa é a estratégia adotada pelo rubro-negro. Bora falar agora sobre o América, que está tentando a contratação de Moisés. O Marcos Salum, que é o cara que manda no América Mineiro, deu uma entrevista à Rádio 98 admitindo que convidou o Moisés para virar reforço para a próxima Libertadores da América. Moisés admitiu que tem contrato com o Shandong Luneng até a metade do ano que vem e já tem uma proposta dos chineses para prorrogar esse vínculo, ou seja, Moisés vê com uma enorme impossibilidade ou com dificuldade qualquer possibilidade de retorno ao Brasil nesse momento. Bora contar também que o Internacional está muito perto de anunciar seu novo treinador, Alexander Medina, que é uruguaio e fez muito bom trabalho à frente do Tadieres. Já teve nessa quinta-feira o anúncio de que não fica no clube. O próprio Tadieres fez um comunicado oficial anunciando o fim das negociações, caminho livre para que o Medina seja anunciado como novo reforço do Colorado. Procurei uma fonte minha do Inter e essa pessoa contou que o Inter o escolheu por ver muitas semelhanças no trabalho do Kudê, cara que fez muito sucesso pelo Inter até ser contratado pelo Celta. Seguindo com o giro de notícias, quero contar que o Santos tem negociações com o atacante Cleison, ex-Corinthians, ex-Bahia, jogou o Campeonato Brasileiro pelo Cuiabá, indicação do técnico Fábio Carille. Eles trabalharam juntos entre 2017 e 2018 no próprio Corinthians. Cleison segue vinculado ao Bahia, que não vai utilizá-lo, não deve ser das operações mais difíceis, embora tenha existido nas redes sociais alguma rejeição ao fato de o Cleison ser contratado, tudo por conta de um episódio na rodada final do Campeonato Brasileiro, uma acusação contra ele. Para fechar, bora contar que o Vasco acertou a contratação do zagueiro Anderson Conceição, que disputou o Campeonato Brasileiro pelo Cuiabá, mas ao mesmo tempo o Vasco está perdendo o Ricardo Graça, que está sendo vendido para um time japonês. Bora começar agora sim o vídeo, acabamos o giro e bora trazer as informações. Da primeira delas diz respeito ao lateral direito Natanael. Já falei sobre ele aqui no canal, só 19 anos de idade, eleito um dos melhores laterais direitos da Série B na atual temporada, defende, ele pertence ao Coxa, tem contrato até 2025. E o Natanael tem chamado a atenção de vários clubes. O Grêmio, o São Paulo e o Fortaleza foram clubes que já procuraram o Coritiba para tentar algum tipo de negociação. A ideia do Grêmio era uma troca, ou até a compra do jogador. Já o São Paulo fez uma consulta para entender a pedida do Coritiba, enquanto o Fortaleza ofereceu 2 jogadores para que pudesse existir uma permuta.
Até agora o Coritiba ainda não tomou a decisão sobre o que fazer. A ideia era tentar permanecer com o Natanael pelo máximo de tempo possível. E só para completar sobre o Coritiba, contar que houve uma votação online até às 14 horas dessa quinta-feira e por 95% dos votos acabou rolando a aprovação dos sócios do Coritiba para que o Coxa passe a se tornar uma sociedade anônima do futebol. Então é mais um clube caminhando para poder adotar o lado empresarial, se tornar um clube profissional. Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro, que tentou Bernard. Essa contratação foi tentada e o Rodrigo Caetano admitiu isso em entrevista à Rádio 98 nessa quinta-feira. Rodrigo foi entrevistado e admitiu que na metade do ano, quando o Bernard estava deixando o Everton, o Atlético Mineiro fez uma proposta oficial. O Bernard acabou preferindo ir jogar no Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos, muito disposto, o chamariz foi a questão financeira, tem um salário de mais ou menos 3 milhões de reais por mês lá nos Emirados. Contrato até a metade de 2023, de acordo com o Rodrigo Caetano, a chance de contratá-lo, de contar com o Bernard era na metade do ano. O próprio Rodrigo Caetano chegou a dizer o seguinte, abre aspas, nos falamos, mas ele fez uma opção de jogar no mundo árabe. É uma questão legítima de mercado, de preço. O próprio Rodrigo Caetano completou, abre aspas. E a questão não é somente financeira, era uma questão realmente de momento e de o jogador querer voltar ao Brasil, porque precisa se adaptar à nossa realidade, dentro da capacidade que os clubes podem pagar. Recentemente especulou-se que o Bernard poderia ser contratado, que o Bernard estava muito próximo de fechar com o Galo. O próprio Bernard usou suas redes sociais para desmentir essa história. É muito difícil, com menos de 6 meses de contrato, imaginar que ele possa rescindir lá e se tornar atleta do Atlético Mineiro. Mas parece ser questão de tempo, talvez não agora nessa janela, talvez não na próxima janela da metade do ano, mas o Bernard certamente voltará ao Galo, até porque tem uma excelente identificação em relação com o clube. Antes de mudar de assunto, só contar que o presidente Sérgio Coelho também deu uma entrevista nas últimas horas e assegurou que Di Maria não será contratado pelo Atlético por causa também das questões financeiras. Quero falar agora sobre o Corinthians, que já tem um acerto com o Canu, zagueiro do Botafogo. Entre o Corinthians, o Canu e os representantes do zagueiro está tudo fechado. Salário, tempo de contrato, luvas e tudo mais. Falta para que o acordo seja anunciado a aprovação do presidente do Botafogo, o Durcésio Melo. O Botafogo vem fazendo o jogo duro, essa negociação já dura há mais de um mês. O Corinthians tem cedido aos pouquinhos, no início das negociações, o Corinthians só queria ter o Canu em troca de um perdão de uma dívida por conta de empréstimos de 3 jogadores, o Jean, volante, o Moisés, lateral esquerdo, e o Yuri, também volante. O Botafogo disse que não havia a menor possibilidade de liberar o Canu em troca de um perdão de dívidas. O Corinthians então prometeu colocar jogadores emprestados. O Botafogo disse que ainda não estava legal. O Corinthians aumentou essa oferta. Então o Corinthians está disposto a perdoar a dívida, colocar jogadores por empréstimo, 1 ou 2 até o fim da temporada de 2022 e ainda colocar algum dinheiro. Nesse cenário, o Botafogo assinou de maneira positiva, mas ainda não deu o ok final. E é isso que separa o Canu de se tornar mais um reforço do Timão para a próxima temporada. O primeiro reforço, você já sabe, é o Paulinho. O Canu chega com a ideia de rejuvenescer o sistema defensivo e já começar a ser preparado para substituir o João Vitor, que tem muitas ofertas do exterior. Parece ser questão de tempo para que ele deixe o clube. Bora, antes de mudar de assunto, só contar que o Neto, no programa Os Donos da Bola dessa quinta-feira, ele afirmou que conversou com o Duílio Monteiro Alves e o presidente do Corinthians disse que um desses 3, Diego Costa, Cavani e Soares, um desses 3 será o centroavante do Corinthians para 2022. Confesso que continuo imaginando como muito difícil, para não dizer impossível, tirar o Cavani do Manchester United ou o Soares do Atlético de Madrid em meio à temporada com os salários que esses jogadores têm no futebol europeu. Mas, se o presidente do Corinthians está dizendo, é porque alguma coisa deve ter. O próprio Neto chegou a afirmar no seu comentário que uma outra empresa que não a Townsend está disposta a ajudar o Corinthians no pagamento do salário dessa estrela que vestirá a camisa 9 na próxima temporada. E a última do Corinthians, é legal contar que houve nessa quinta-feira o anúncio da renovação do contrato do zagueiro Robert Renan. Só 18 anos de idade, ele já atua no time sub-20, vai participar da Copinha, teve seu vínculo estendido até o fim de 2024. O atual contrato terminaria em 30 de novembro de 2022, foi ampliado por mais 2 anos. O Corinthians ganha segurança em relação a um menino muito talentoso. Quero fechar o vídeo contando sobre Arboleda, que renovou nessa quinta-feira seu contrato com o São Paulo, uma longa novela.
que envolveu muitas idas e vindas, todas as dificuldades do mundo. São Paulo precisou, entre outras coisas, enviar um representante no último domingo para o Equador para estar ao lado do Arboleda, para tentar convencê-lo de que valeria a pena assinar o contrato e, mais do que isso, para pegar a assinatura do contrato do Arboleda. Isso porque a partir do dia 25, ou seja, a partir do Natal, ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube e entraria nos 6 meses finais do vínculo. Em meio a essa expectativa, com a presença de um São Paulino no Equador, o tricolor foi avisado de que tinham árabes, 2 árabes, lá no Equador, atrás do Arboleda, a fim de assinar ou de pegar a assinatura de um pré-contrato com ele. A permanência do Arboleda era tratada como uma questão de honra para o presidente Júlio Casares. Ele havia estabelecido entre os diretores de futebol que o São Paulo não poderia perder, em hipótese alguma, o zagueiro, que é da seleção equatoriana, um dos líderes e um dos mais eficientes atletas do elenco do tricolor. O Arboleda, que ganhava R$190 mil por mês, vai passar a faturar, a partir do novo vínculo, cerca de R$400 mil mensais. Ele também pedia luvas próximas a R$7 milhões. O São Paulo aceitou e conseguiu uma redução em relação a essa pedida e vai fazer os pagamentos de forma parcelada. Dessa maneira está encerrada qualquer possibilidade de, por exemplo, o Arboleda defender o Palmeiras. O Palmeiras nunca procurou o São Paulo para tratar sobre o assunto, mas o tricolor tem a informação de que pessoas do Palmeiras haviam sondado, haviam estudado, haviam cercado o Arboleda em busca de mais informações sobre a possibilidade de ele não renovar com o tricolor. Então está descartada a possibilidade de o São Paulo perder o Arboleda justamente para um grande rival. Com a confirmação da permanência do Arboleda e o fim da chance, por exemplo, dele jogar no Al Ain dos Emirados Árabes Unidos, São Paulo agora passa a trabalhar em outras frentes. Entre elas do Soteldo. O Carlos Belmonte, que é o diretor de futebol do São Paulo, deu uma entrevista nessa quinta-feira ao Band Esportes para falar a respeito do caso do Soteldo. Ele disse o seguinte, abre aspas: ele disse que o São Paulo tinha informação de que o Toronto FC toparia emprestar o Soteldo, mas quando o São Paulo foi conferir essa história, não era bem isso. Nesse momento, a única possibilidade aberta pelo Toronto FC é de venda do jogador. O São Paulo não descarta por completo o negócio, mas considera muito difícil. Sobre o Douglas Costa, o Belmonte afirmou o seguinte, abre aspas: existiu e existe o desejo do São Paulo pelo Douglas, só que é um jogador mundial, com passagem pela Europa, que para o padrão atual do São Paulo é caro. A gente tem trabalhado na busca de parceiros para ter um jogador tipo Douglas Costa. Achamos que precisamos de um jogador com esse perfil, fecha aspas. Bom, pessoal, eram essas as informações. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixem like por aqui, se inscrevam. Quem ainda não se inscreveu no nosso canal de cortes, também vou deixar um link na descrição. Você vai lá para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Às vezes você perdeu uma live, perdeu algum vídeo, a gente separa os trechos principais para que você possa assistir a todos os nossos conteúdos, beleza? Daqui a pouquinho às 7 da noite, ao vivo, tem programa do Nicola. Aguardo por vocês. Abraço, tchau!